Ele me escolheu, Emília. Depois de todos esses anos, de todas aquelas promessas que ele te fez, ele finalmente enxergou a verdade. Ele me quer. Emília ficou paralisada, as palavras como um dardo envenenado que se retorcia em seu coração. Seu mundo, cuidadosamente construído ao longo de uma década com seu marido Ricardo, estava se despedaçando aos pés daquela mulher, essa intrusa chamada Betânia. Mas mal sabia Betânia que, em meio ao choque e à dor de Emília, uma determinação de aço estava se formando. Emília não permitiria que seu casamento fosse desmantelado por sussurros e mentiras. Ela tinha seus próprios segredos, munição reunida por meses, esperando o momento oportuno. E esse momento se aproximava rapidamente. Um confronto pesado com verdades não ditas e uma gravação digital que tinha o poder de expor tudo. O que aconteceu em seguida não foi apenas um embate entre duas mulheres. Foi uma revelação brutal de engano, lealdade e das consequências devastadoras da traição. Fiquem ligados, porque vocês não vão acreditar em como essa história se desenrola. O papel de parede floral na sala de estar imaculada de Emília parecia zombar dela com seu padrão alegre. Lá fora, o sol do fim da tarde projetava longas sombras, pintando o gramado bem cuidado com tons de laranja e dourado, um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro dela. Betânia estava sentada na ponta do sofá creme, como uma predadora, examinando seu território, e proferiu sua declaração com um sorriso de superioridade. Ele me escolheu, Emília. As palavras, embora antecipadas nos cantos mais sombrios da mente de Emília por meses, ainda a atingiram com a força de um golpe físico. Sua compostura, cuidadosamente construída, vacilou, mas anos de conviver com a alta sociedade, de receber os clientes exigentes de Ricardo e de manter uma fachada de graça sem esforço, a fizeram reagir. Ela não daria a Betânia a satisfação de vê-la desmoronar. Ele a escolheu? Emília respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Ela caminhou em direção à lareira, o olhar fixo em uma fotografia emoldurada dela e de Ricardo tirada anos antes, na lua de mel na Serra Gaúcha. Eles pareciam tão jovens, tão cheios de esperança e promessas. Uma pontada de luto, forte e repentina, perfurou a muralha que ela havia erguido. Betânia soltou uma risada baixa e rouca que irritou os nervos de Emília. Ah, sim. Ele está cansado da farsa, Emília, da domesticidade. Ele quer paixão, excitação. Ele quer uma mulher de verdade. Os olhos de Betânia se fixaram de forma intencional no abdômen ligeiramente arredondado de Emília, uma alfinetada nada sutil em sua gravidez de 6 meses. A respiração de Emília ficou suspensa. Betânia sabia. Ricardo havia contado a ela. A percepção causou uma nova onda de náusea. Como ele pôde? Como pôde trair não apenas a ela, mas também o filho que estava para nascer? Ricardo e eu temos uma vida juntos, Emília disse, virando-se para encarar Betânia. Uma família, algo que você claramente não sabe nada a respeito. Betânia se levantou, seus movimentos fluidos e confiantes. Era mais jovem que Emília, provavelmente uns 5 anos, com uma beleza elegante, quase predatória. Seu vestido caro e sua bolsa de grife evidenciavam a vida que Ricardo, sem dúvida, havia começado a lhe proporcionar. Uma vida construída sobre mentiras, Emília, Betânia respondeu, sua voz carregada de uma doçura venenosa. Ricardo tem sido infeliz por anos. Ele ficou porque era confortável, porque era fácil, mas ele não te ama mais. Ele me ama. Emília finalmente permitiu-se um pequeno sorriso sem humor. O amor é algo engraçado, não é, Betânia? Faz as pessoas fazerem coisas estranhas, como fazer promessas que não pretendem cumprir, ou gravar conversas que provavelmente não deveriam. O sorriso de Betânia fraquejou. Um lampejo de inquietação cruzou suas feições perfeitamente maquiadas. Do que você está falando?
Emília caminhou até uma pequena mesa antiga ao lado de sua poltrona e pegou o celular. Seus dedos dançaram pela tela, o coração batendo forte no peito. Era isso. O momento da verdade. O momento em que tudo desmoronaria completamente, ou quem sabe, apenas quem sabe, começaria a se curar de uma forma dolorosa e necessária. Ricardo tem um certo jeito de falar quando pensa que ninguém mais está ouvindo. Emília disse, a voz perigosamente suave. Ele confidencia em mim, sabe? Ou pelo menos costumava. Ela tocou a tela novamente e uma gravação começou a tocar, o som preenchendo o silêncio tenso da sala. Era a voz de Ricardo, inconfundível, suave e persuasiva. Mas as palavras que ele falava não eram para Emília, eram para Bethânia. Você é tudo o que eu sempre quis, minha querida. Emília. Bem, Emília é confortável, segura. Mas você, Bethânia, você incendeia minha alma. O rosto de Bethânia ficou pálido. Sua postura confiante pareceu murchar. Ela abriu a boca para falar, mas Emília levantou a mão, silenciando-a. A gravação continuou, pintando um quadro vívido do engano de Ricardo, sua manipulação calculada de ambas as mulheres. Ele falava de seus planos para o futuro. Um futuro que incluía inequivocamente Bethânia e excluía Emília, e aí o que esperavam. Enquanto a voz de Ricardo preenchia a sala, detalhando suas mentiras e seus afetos por Bethânia, a presunção no rosto desta se dissolveu por completo. Foi substituída por um olhar de horror crescente, como se ela de repente percebesse que não era a única a receber os afetos de Ricardo, ou talvez que o homem que ela pensava conhecer era capaz de uma duplicidade tão profunda. Emília a observava, uma satisfação sombria crescendo em seu peito. Aquela não era a vitória que ela havia imaginado, não em meio aos destroços de seu casamento, mas era um começo. Era a revelação da verdade. Uma verdade que Bethânia não podia mais ignorar. A gravação terminou, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Emília olhou para Bethânia, seus olhos límpidos e firmes. Ele a escolheu, você disse. Baseado em quê? Nas mentiras que ele me contou? Ou nas mentiras que ele te contou? O pós-gravação foi um turbilhão de emoções. Bethânia, inicialmente desafiadora, agora estava pálida, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando. A percepção de que Ricardo vinha tecendo uma teia de engano em torno de ambas estava claramente se instalando. Eu não sabia. Ela gaguejou, a voz quase um sussurro. Ele me disse que vocês dois estavam apenas mantendo as aparências, que ele estava ficando por causa da imagem. Emília apenas ergueu uma sobrancelha, seu silêncio mais condenatório do que qualquer acusação. Ele disse que ia te contar, Bethânia continuou, a voz ganhando um tom desesperado. Disse que só precisava do momento certo. O momento certo? Emília repetiu, uma risada amarga escapando de seus lábios. O momento certo seria depois de o nosso bebê nascer, depois que ele tivesse completamente desmantelado nossas vidas. Lágrimas brotaram nos olhos de Bethânia. Se eram lágrimas de remorso genuíno ou de autopiedade, Emília não saberia dizer e sinceramente não se importava. Me desculpe, Emília, Bethânia engasgou. Eu realmente não fazia ideia. Emília duvidou da sinceridade de seu pedido de desculpas. Bethânia não parecia particularmente preocupada com os sentimentos de Emília quando proferiu sua declaração arrogante minutos antes. Você em algum momento parou para pensar em mim, Bethânia? Emília perguntou, a voz tremendo um pouco, apesar de seus esforços para se manter composta. Você considerou a mulher com quem seu marido estava se deitando, a mulher que estava carregando o filho dele? Bethânia se encolheu, como se tivesse sido atingida. Ela não conseguia encarar o olhar de Emília, os olhos fixos no caro tapete persa sob seus pés. O som de uma chave girando na porta da frente ecoou pelo silêncio tenso.
Ricardo. Ele tinha chegado. Ambas as mulheres se viraram enquanto ele entrava na sala de estar, uma maleta na mão e um sorriso cansado no rosto. O sorriso rapidamente desapareceu ao perceber a cena. Emília de pé perto da lareira, o celular na mão, e Betânia pálida e perturbada no sofá. "O que está acontecendo?" ele perguntou, seus olhos alternando entre as duas mulheres, um brilho de apreensão nas profundezas deles. Emília não disse uma palavra. Ela simplesmente pressionou o play em seu celular novamente, o som da voz de Ricardo preenchendo a sala, detalhando suas mentiras e seu suposto amor por Betânia. O rosto de Ricardo perdeu a cor à medida que a gravação tocava. Ele ficou paralisado, a maleta caindo no chão com um baque. Quando a gravação terminou, ele finalmente encontrou sua voz, os olhos suplicando a Emília. "Emília, por favor, me deixe explicar." "Explicar o quê, Ricardo?" Emília perguntou, a voz fria e dura. "Explicar como você me traiu sistematicamente? Explicar como estava planejando abandonar sua esposa grávida por essa mulher?" Ela gesticulou em direção a Betânia com um aceno de mão. Betânia se encolheu novamente, uma nova onda de lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não é assim," Ricardo insistiu, dando um passo em direção a Emília. Eu estava confuso. Eu cometi um erro." "Um erro?" Emília repetiu, a voz se elevando. "Ricardo, você estava planejando uma vida inteira nova com ela. Você disse que a amava. Você falou em me deixar." "Eu não quis dizer isso," ele disse, a voz desesperada. "Eu só estava dizendo coisas." "Dizendo coisas!" Emília zombou. "Ricardo, eu tenho meses dessas gravações, meses de você dizendo a ela o quão infeliz você é comigo, o quanto a ama, como não vê a hora de ficar com ela. Tudo isso era apenas dizer coisas?" Ricardo permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão. Ele sabia que tinha sido pego. O silêncio se estendeu, denso com acusações não ditas e confiança despedaçada. Betânia finalmente o quebrou, a voz trêmula. "Ricardo?" ela perguntou, os olhos procurando os dele. Você realmente queria dizer todas aquelas coisas que me disse?" Ricardo olhou para ela, sua expressão conflituosa. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, Betânia pareceu entender a profundidade do engano de Ricardo. Ele não havia mentido apenas para Emília. Ele também havia mentido para ela. Ele pintara um quadro de um futuro juntos, baseado na destruição de sua vida atual, sem nunca se comprometer totalmente com isso. "Saia," Emília disse, a voz baixa, mas firme, os olhos fixos em Ricardo. "Saia da minha casa." Ricardo olhou para ela, o rosto marcado pelo desespero. "Emília, por favor, não faça isso. Nós podemos resolver. Nós temos um bebê a caminho." "Não, Ricardo," Emília disse, balançando a cabeça. "Nós não temos mais nada. Você destruiu. Agora saia." Ricardo hesitou por um momento, então, com um suspiro de derrota, virou-se e caminhou em direção à porta. Ele olhou para trás uma vez, os olhos cheios de uma mistura de arrependimento e medo, antes de desaparecer. Emília o viu partir, uma estranha mistura de alívio e devastação a invadindo. Havia acabado. Seu casamento, sua vida como ela a conhecia, havia acabado. Mas, ao olhar para a barriga ligeiramente inchada, uma faísca de determinação se acendeu dentro dela. Ela não estava sozinha. Ela tinha o filho para pensar agora, e seria forte para os dois. Betânia ainda estava sentada no sofá, o rosto enterrado nas mãos, soluçando baixinho. Emília olhou para ela, a expressão ilegível. Ela não sentia simpatia pela outra mulher. Betânia teve seu papel nisso. Conscientemente iniciou um caso com um homem casado. Era uma vítima das mentiras de Ricardo, mas não era inteiramente inocente. "Você também deveria ir, Betânia."
Emília disse a voz desprovida de emoção. Betânia ergueu o olhar, os olhos vermelhos e inchados. Para onde eu vou? Eu não sei, Emília respondeu secamente. Mas não é aqui. Betânia assentiu lentamente, entendendo. Ela se levantou, as pernas trêmulas. Pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, parando por um momento para olhar para Emília. Eu realmente sinto muito, ela sussurrou antes de sair. Emília ficou sozinha na sala de estar silenciosa, os resquícios do confronto dramático da tarde pairando pesados no ar. Ela afundou na poltrona, a exaustão a invadindo. O caminho à frente seria longo e difícil, mas pela primeira vez em meses, ela sentiu um vislumbre de esperança. A verdade havia sido revelada, e agora ela poderia começar a reconstruir sua vida, para si e para seu filho. Os dias que se seguiram foram um borrão de consultas jurídicas, telefonemas emocionados com sua irmã solidária Olivia e a tarefa assustadora de enfrentar um futuro que ela nunca imaginou. Ricardo fez várias tentativas de contatá-la, deixando mensagens de voz suplicantes e enviando uma enxurrada de mensagens de texto, todas ignoradas por Emília. Ela instruíra seu advogado, Dr. Cardoso, a lidar com toda a comunicação. Olivia chegou alguns dias depois, seu rosto, geralmente alegre, marcado pela preocupação. Ela envolveu Emília em um abraço apertado, sua presença uma âncora reconfortante na tempestade de emoções de Emília. Eu não acredito que ele fez isso, hein? Olivia disse, a voz cheia de raiva. Aquele crápula! Emília forçou um sorriso fraco. Ele fez, mas eu vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Olivia ficou por uma semana, ajudando Emília a navegar pelo choque inicial e pelas questões práticas de sua nova realidade. Ela organizou os pertences de Ricardo, embalando-os com uma satisfação sombria, e ajudou Emília a começar a imaginar uma vida sem ele. Certa tarde, enquanto folheavam algumas fotografias antigas, Olivia encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário. Estava cheia de cartas amarradas com uma fita azul desbotada. O que é isso? Olivia perguntou, entregando a caixa a Emília. Emília a abriu hesitantemente. As cartas eram endereçadas a Ricardo, a caligrafia elegante e familiar. Era de sua mãe, que havia falecido alguns anos antes. Emília nunca as tinha visto. Ao ler as cartas, uma imagem diferente de seu casamento começou a emergir. Sua mãe, ao que parecia, tinha profundas reservas em relação a Ricardo desde o início. As cartas estavam cheias de avisos sutis, observações sobre o caráter dele que Emília, na época, havia descartado como superproteção. Ele parece charmoso, querida, dizia uma carta, escrita pouco depois de Emília e Ricardo começarem a namorar. Mas há uma certa superficialidade em seus olhos que me incomoda. Tenha cuidado, meu amor. Certifique-se de que você realmente conhece o homem a quem está entregando seu coração. Outra carta, escrita um ano antes do casamento, era mais direta. Emília, sei que você ama Ricardo, mas tenho minhas dúvidas. Ele parece mais interessado nas conexões da sua família do que em você. Por favor, pense com cuidado antes de se comprometer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Emília enquanto lia as palavras de sua mãe. Era como se a mãe tivesse visto a verdade o tempo todo. A verdade que Emília estava muito cega pelo amor para reconhecer. Uma onda de arrependimento a invadiu. Se ao menos ela tivesse ouvido. Olivia colocou um braço reconfortante em volta dela. Mamãe sempre teve um bom instinto para pessoas, ela disse suavemente. Não se culpe, hein? Você o amou. Você acreditou nele. A descoberta das cartas, embora dolorosa, também proporcionou uma estranha sensação de validação. Não era que Emília tivesse sido completamente ingênua. Havia dúvidas, sussurros de desconforto que ela havia deixado de lado. Sua mãe também os tinha visto. Algumas semanas depois, Emília recebeu um e-mail inesperado.
Era de uma mulher chamada Viviane, que se identificava como irmã de Betânia. O e-mail era breve, mas intrigante. Viviane escreveu que Betânia estava arrasada com as revelações e que tinha algumas informações que ela achava que Emília deveria saber. Ela pedia um encontro. Emília hesitou. Não queria se envolver no drama familiar de Betânia. Mas havia algo no tom do e-mail que aguçou sua curiosidade. Depois de discutir com Olívia e Dr. Cardoso, ela decidiu aceitar o encontro. Eles se encontraram em um pequeno e discreto café no centro. Viviane era uma mulher impressionante, com uma inteligência aguçada nos olhos. Não se parecia em nada com Betânia. "Obrigada por me encontrar, Emília", Viviane disse, a voz séria. "Eu sei que isso deve ser difícil." "É", Emília respondeu, seu olhar firme. "Betânia tem sido uma bagunça desde que tudo aconteceu." Viviane continuou. "Ela se sente incrivelmente tola e traída. Mas não é por isso que eu queria te encontrar." Viviane inclinou-se para a frente, a voz abaixando um pouco. "Eu conheço o Ricardo melhor do que você possa imaginar. Betânia não foi a primeira. Houve outras, muitas outras." Emília a encarou chocada. "Ricardo tem um padrão", Viviane explicou. "Ele encanta mulheres, faz grandes promessas e depois segue em frente. Betânia caiu nessa, assim como as outras antes dela." "Ou assim como?" Viviane então compartilhou detalhes dos relacionamentos passados de Ricardo, histórias de traições semelhantes e promessas quebradas. Ela até tinha alguns e-mails e mensagens que corroboravam suas alegações. Emília ouviu em um silêncio atordoado. Era como um quebra-cabeça se encaixando, explicando as inconsistências e os sinais de alerta que ela ignorara ao longo dos anos. "Por que você está me contando isso?" Emília finalmente perguntou. "Porque eu sei como é ser magoada por Ricardo", Viviane disse, os olhos cheios de uma triste compreensão. "Ele fez algo semelhante a uma amiga minha há alguns anos. Tentei avisar Betânia, mas ela não me ouviu. Não quero vê-lo sair impune disso de novo. Você merece saber a verdade." As revelações de Viviane foram um cálice amargo. Confirmaram os piores medos de Emília sobre o caráter de Ricardo. Mas também lhe deram uma sensação de encerramento. A traição dele não era sobre ela. Era sobre ele. Era um padrão de comportamento do qual ela, sem saber, havia se tornado parte. Ao sair, Viviane entregou a Emília um pequeno pendrive. "Tem mais coisas aqui. Coisas que podem ser úteis no seu processo de divórcio." Emília olhou para o pendrive em sua mão, uma sensação de determinação sombria se instalando dentro dela. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando contra um homem que havia sistematicamente enganado e manipulado as mulheres em sua vida. E ela não o deixaria impune. O processo de divórcio foi acirrado como era de se esperar. Ricardo, inicialmente arrependido, logo se tornou defensivo, seus advogados pintando Emília como uma mulher vingativa e instável. Eles tentaram desacreditar as gravações de áudio, alegando que foram seletivamente editadas e tiradas de contexto. No entanto, Dr. Cardoso era um advogado experiente e, com as informações adicionais fornecidas por Viviane, eles conseguiram construir um caso forte contra Ricardo. As evidências de sua infidelidade repetida e suas tentativas calculadas de enganar Emília pintaram um quadro claro de seu caráter. A gravidez adicionou outra camada de complexidade ao processo. Ricardo inicialmente expressou o desejo de se envolver na vida da criança, mas suas ações falavam mais alto que suas palavras. Seu foco permanecia em proteger seus bens e sua reputação. A mídia local tomou conhecimento da história e logo Emília se viu como assunto de escrutínio público. Os detalhes do caso de Ricardo e as gravações de áudio foram sensacionalizados, transformando sua dor privada em entretenimento público. Olívia se tornou a protetora fiel de Emília, blindando-a da atenção indesejada
e oferecendo apoio emocional inabalável. Ela ficou com Emília durante as batalhas legais, comparecendo às audiências e proporcionando uma distração muito necessária do estresse constante. Certa noite, enquanto assistiam televisão, uma reportagem sobre o divórcio foi ao ar. O repórter pintou Ricardo como um empresário de sucesso pego em um momento de fraqueza, enquanto Emília era retratada como a esposa amargurada e rejeitada em busca de vingança. "Isso é ultrajante!" Olivia exclamou, pegando o controle remoto para desligar a televisão. "Eles estão distorcendo tudo." Emília suspirou. "Não importa o que eles digam, Liv. A verdade virá à tona no tribunal." Mas o escrutínio público cobrou seu preço. Emília achava difícil sair, sentindo constantemente os olhos de estranhos sobre ela. Os sussurros e o julgamento eram implacáveis. O apoio inesperado veio de uma fonte improvável. Betânia, que havia desaparecido em grande parte após o confronto inicial, entrou em contato com Emília novamente. Desta vez, sua mensagem era diferente. Ela se ofereceu para testemunhar em favor de Emília, para corroborar a autenticidade das gravações de áudio e para compartilhar sua própria experiência com o engano de Ricardo. Emília ficou surpresa com a oferta. Ela inicialmente via Betânia como a inimiga, a mulher que tentou roubar seu marido, mas agora a via como outra vítima das mentiras de Ricardo. O testemunho de Betânia no tribunal foi poderoso e prejudicial ao caso de Ricardo. Ela falou abertamente sobre suas promessas, suas manipulações e o choque que sentiu ao perceber que ele levava uma vida dupla. Viviane também testemunhou, fornecendo um relato detalhado do histórico de infidelidade de Ricardo e seu padrão de explorar mulheres. Seu testemunho minou ainda mais sua credibilidade e fortaleceu o caso de Emília. À medida que o julgamento chegava ao fim, o juiz proferiu um veredito que foi em grande parte a favor de Emília. Ricardo foi ordenado a pagar uma quantia significativa em pensão alimentícia e pensão para o filho. Emília recebeu a guarda total da criança. Não foi uma vitória completa. As cicatrizes emocionais da traição de Ricardo levariam tempo para cicatrizar. Mas Emília manteve sua posição, lutou por si mesma e por sua filha, e emergiu com uma sensação de resiliência que ela não sabia que possuía. O escrutínio público acabou, substituído por uma sensação de admiração pela força e determinação de Emília. Ela se tornou um símbolo de uma mulher que se recusou a ser vítima, que lutou por sua verdade e venceu. À medida que a data do parto se aproximava, Emília sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Ela enfrentava a maternidade sozinha, mas sabia que não estava realmente sozinha. Ela tinha Olivia, seus amigos solidários e uma força interior recém-descoberta para guiá-la. Ricardo fez algumas tentativas finais de reconciliação, enviando flores e cartas cheias de palavras de remorso. Mas Emília permaneceu resoluta. A confiança estava quebrada sem reparo. Ela não podia perdoá-lo pela dor que ele havia causado não apenas a ela, mas também à filha que esperavam. A experiência a tinha mudado. Ela não era mais a mulher ingênua e confiante que um dia fora. Ela havia aprendido da maneira mais difícil sobre as complexidades do amor e da traição. Mas também havia descoberto sua própria força e resiliência. Ao se preparar para dar as boas-vindas à sua filha ao mundo, Emília olhou para o futuro com uma sensação de otimismo cauteloso. O caminho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, de cabeça erguida, com sua filha ao seu lado. A pequena Lívia chegou não com um sussurro, mas com um choro feroz e determinado em uma manhã fria de outono, como se estivesse anunciando ao mundo que era uma força a ser reconhecida. O trabalho de parto foi longo e árduo, um teste físico que espelhava a maratona emocional que Emília vinha correndo no último ano. Na sala de parto estéril e de paredes brancas,
Emília sentiu um medo primitivo misturado com uma sensação avassaladora de antecipação. Sua irmã Olivia era uma presença constante e tranquilizadora. Sua mão, uma âncora firme no ombro de Emília. Sua voz, um fluxo constante de encorajamento que cortava a névoa de dor. Você está conseguindo, hein? Você é tão forte. Ela está quase aqui. Olivia sussurrou, limpando a testa de Emília com um pano fresco. Naqueles momentos finais e exaustivos, o rosto de Ricardo passou pela mente de Emília. Não o homem da gravação, o estranho enganador, mas o homem que ela amara um dia. O homem que deveria estar segurando sua outra mão. Uma pontada aguda de luto, o último fantasma de um casamento morto, se torceu em seu estômago. Mas então, ela se foi, substituída por uma onda de poder puro e sem reservas. Ela não estava fazendo aquilo por ele, ou apesar dele. Ela estava fazendo por si mesma e pela nova vida que estava trazendo ao mundo. E então, Lívia estava lá. Colocada no peito de Emília, era um pequeno e perfeito feixe de calor e vida. Seu choro se acalmou ao sentir o batimento cardíaco da mãe, seu rostinho pequeno e enrugado, uma obra-prima da criação. Emília olhou para a filha, e um amor tão profundo, tão instantâneo, a invadiu, limpando cada último canto de seu coração, que havia sido manchado pela traição. A dor do ano passado, a humilhação pública, as batalhas legais, tudo se dissolveu naquele momento sagrado. Lívia era seu futuro, seu propósito, sua redenção. Lágrimas escorreram pelo rosto de Emília, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de alegria pura e sem reservas. Olivia também chorava, seu sorriso radiante. Naquela sala, uma nova família havia sido forjada, construída não sobre mentiras, mas sobre um laço inquebrável de amor e resiliência. Os primeiros meses de maternidade foram uma mistura desorientadora de exaustão e êxtase. O mundo se reduziu às 4 paredes do quarto do bebê. O ritmo da vida ditado por horários de alimentação a cada 2 horas e o ciclo aparentemente interminável de troca de fraldas. Houve noites em que Emília, balançando de um lado para o outro às 3 da manhã, com uma Lívia agitada nos braços, sentiu uma solidão aguda e profunda. O silêncio da casa era um lembrete forte de que ela estava fazendo isso sozinha. Nesses momentos de vulnerabilidade, as dúvidas rastejavam. Ela conseguiria? Ela era o suficiente? Em uma dessas noites, enquanto a luz da lua entrava pela janela, iluminando o rosto adormecido da filha, Emília olhou para Lívia e encontrou a resposta. Ela traçou a curva delicada da bochecha de Lívia, maravilhada com seus dedinhos perfeitos enrolados nos seus. Isso era o suficiente. Ela era o suficiente. O amor que sentia por essa criança era um continente vasto e inabalável, uma fonte de força que ela nunca soubera que possuía. Ela havia enfrentado a traição do marido, navegado por um divórcio público brutal e trazido essa vida linda ao mundo. Um bebê agitado e noites sem dormir eram batalhas que ela podia e iria vencer. Olivia, que havia tirado uma licença estendida do trabalho para ficar, era seu salva-vidas, muitas vezes aparecendo em sua porta com uma xícara de chá quente e levando Lívia por algumas horas para que Emília pudesse pegar 1 ou 2 horas preciosas de sono. O apoio dela era um lembrete constante e tangível de que estar sozinha não significava estar sem apoio. A presença de Ricardo em sua nova vida era tão estranha e dissonante quanto uma nota errada em uma bela sinfonia. Conforme o decreto do tribunal, ele tinha permissão para visitas supervisionadas. A primeira ocorreu quando Lívia tinha 2 meses de idade. Ele chegou à porta parecendo desconfortável em seu terno caro,
segurando um urso de pelúcia ostensivamente grande, que era maior do que a filha. Olivia atendeu a porta, sua expressão fria, e o levou para a sala de estar, onde Emília estava sentada com Lívia, aninhada em seus braços. Ela é pequena, Ricardo disse, a voz hesitante. Era uma coisa estúpida e óbvia de se dizer, e ficou suspensa no ar entre eles. Ela é um bebê, Ricardo, Emília respondeu, o tom neutro. Ela se recusou a lhe dar a satisfação de uma reação emocional. Ele se sentou rigidamente no sofá oposto, seus olhos voando entre Emília e a criança, que ele havia tão friamente se preparado para abandonar. Ele fez uma tentativa desajeitada de segurar Lívia, mas seu toque era inseguro, seus movimentos desajeitados. Lívia, sentindo seu desconforto, começou a se agitar. Emília a pegou de volta, seus movimentos fluidos e experientes, e Lívia imediatamente se acalmou contra o peito da mãe. O contraste era forte. Ricardo era um visitante, um estranho em seu mundo. Ele falava sobre seu trabalho, sobre uma recente viagem de negócios, suas palavras preenchendo o espaço, mas não significando nada. Ele nunca perguntou como Emília estava lidando com a situação. As visitas continuaram dessa forma, performances ensaiadas de 1 hora a cada quinzena. Ele sempre trazia um presente caro, um substituto para a emoção genuína, e sempre parecia aliviado quando a hora terminava. Para Emília, as visitas eram um mal necessário, uma obrigação legal a ser suportada. Ela não via nenhum vislumbre de um verdadeiro vínculo se formando. Apenas um homem cumprindo o protocolo, talvez para aliviar sua própria culpa ou manter uma fachada pública de paternidade. À medida que Lívia crescia, Emília percebeu que depender da pensão alimentícia e de suas economias não era um plano de longo prazo. Ela ansiava pela independência e pela autoestima que vinham de seu próprio trabalho. Usando sua experiência anterior em marketing, ela começou a aceitar pequenos projetos como freelancer. Ela transformou um quarto de hóspedes em um escritório em casa, trabalhando durante os cochilos de Lívia e tarde da noite. Foi um malabarismo de proporções monumentais. Havia dias em que ela sentia que estava falhando em tudo. Um prazo perdido porque Lívia estava doente. Uma sensação de culpa por estar no notebook quando Lívia queria brincar. Sua primeira grande chance veio de uma padaria artesanal local que queria reformular sua presença online. Emília dedicou-se de corpo e alma ao projeto, sua criatividade, há muito adormecida, voltando à vida. Ela projetou um site bonito, lançou uma campanha inteligente nas redes sociais e as vendas online da padaria triplicaram em 2 meses. O dono ficou em êxtase e a recomendou para outras pequenas empresas. A indicação boca a boca começou a se espalhar. Devagar, mas com certeza, Emília construiu uma lista de clientes e uma reputação de ser talentosa, confiável e incrivelmente dedicada. Cada projeto concluído com sucesso, cada avaliação positiva de cliente, era mais um tijolo na fundação de sua nova vida. Ela não era mais apenas a ex-mulher de Ricardo. Ela era Emília Peterson, uma consultora de marketing de sucesso e uma mãe incrível. Uma tarde ensolarada, cerca de 1 ano e meio após o divórcio, Emília estava no parque empurrando uma Lívia, que dava gargalhadas no balanço. Ela olhou para cima e viu um rosto familiar caminhando em sua direção. Era Viviane, a irmã de Betânia. Um nó de apreensão apertou no estômago de Emília, mas o sorriso de Viviane era caloroso e não mostrava nenhum vestígio de animosidade. Emília, achei que fosse você, Viviane disse, parando a poucos metros. Sua filha é linda. Obrigada, Emília disse, sua surpresa evidente. É, bom te ver. Estou apenas na cidade visitando uma amiga, Viviane explicou. Eu esperava te encontrar. Eu queria dizer... Bem, eu penso muito sobre o quão forte você foi durante tudo aquilo.
Elas encontraram um banco próximo e sentaram-se, observando Lívia tentar subir no escorregador. A conversa foi surpreendentemente fácil. Viviane atualizou Emília sobre Betânia. Ela havia se mudado para Santa Catarina, se matriculado em um curso de design e estava em um novo e mais saudável relacionamento. Demorou muito para ela superar a humilhação. Viviane admitiu. Ela finalmente entendeu que não era o grande amor de Ricardo. Ela era apenas uma fuga conveniente, parte do padrão dele. Testemunhar contra ele foi o primeiro passo para ela recuperar seu próprio poder. De certa forma, você a ajudou a fazer isso. Viviane hesitou antes de continuar. Você sabia que ouvi dizer que Ricardo se casou novamente? Uma mulher de uma família rica, do ramo de petróleo. Aparentemente, as mesmas velhas histórias estão começando a surgir. Boatos de que ele é um pouco íntimo demais com a nova assistente. Algumas coisas nunca mudam. A notícia não trouxe prazer a Emília, mas uma profunda sensação de validação. Era a prova final e definitiva de que o colapso de seu casamento nunca havia sido culpa dela. A falha estava no caráter de Ricardo, uma rachadura tão profunda que era irreparável. Ele provavelmente passaria a vida inteira perseguindo a próxima emoção, deixando um rastro de promessas quebradas. Ao sair, Viviane apertou o braço de Emília. Você construiu uma vida de verdade, Emília. Ele nunca soube como. Os anos se passaram, pintando o passado com as cores vibrantes do presente. Lívia se transformou em uma garotinha brilhante, engraçada e compassiva, com os olhos da mãe e o sorriso malicioso de Olívia. A pequena casa delas era cheia de pinturas a dedo, risadas e o cheiro de biscoitos recém-assados. O negócio de Emília prosperou, permitindo que ela proporcionasse uma vida estável e confortável para as duas. Ela construiu uma comunidade unida de amigos, a maioria outras mães da escola de Lívia, que se tornaram sua família escolhida. Na véspera do 5º aniversário de Lívia, enquanto Emília a colocava na cama, Lívia olhou para ela com olhos sérios. Mamãe, ela perguntou, por que o papai não mora com a gente? O papai da Chloe mora com eles. O coração de Emília se apertou, mas ela estava preparada para a pergunta. Ela se sentou na beira da cama e pegou a mãozinha de Lívia na sua. Bem, meu amor, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, as mamães e os papais percebem que são melhores amigos quando moram em casas diferentes. Seu papai e eu amamos você muito, muito mesmo, mas nós simplesmente não podíamos mais morar na mesma casa. Isso não significa que amamos você menos. Na verdade, significa que nós dois podemos amar você de nossa própria maneira especial. Era uma verdade simplificada, mas era a verdade, livre da amargura e da raiva que poderiam facilmente envenenar o coração de uma criança. Lívia pareceu aceitar, aninhando-se em seu travesseiro. Mais tarde, naquela noite, sentada na sala de estar silenciosa com um álbum de fotos, Emília olhou para uma foto de si mesma, grávida, de pé, desafiadoramente, naquela mesma sala. Ela se lembrou do veneno na voz de Betânia. Ele me escolheu. Parecia uma vida atrás, uma cena da vida de outra pessoa. O sussurro que era para destruí-la havia sido, na verdade, um catalisador. Havia-a forçado a confrontar uma verdade dolorosa, a derrubar uma vida construída sobre uma base defeituosa e a reconstruir algo mais forte e autêntico em seu lugar. Sua felicidade não era um final de conto de fadas, onde um novo príncipe encantado vinha salvá-la. Emília havia se salvado. Sua felicidade estava nos momentos tranquilos, na risada de Lívia ecoando no jardim, em uma apresentação de cliente bem-sucedida, em uma taça de vinho compartilhada com Olívia na varanda. Era um mosaico de pequenas alegrias, conquistadas a duras penas. Ela havia enfrentado o pior tipo de traição, e não apenas sobrevivera, mas prosperara.
Ela havia encontrado um novo começo, não nos braços de outro, mas na força de seu próprio coração e no amor incondicional de sua filha. Ela estava inteira. Ela estava livre. E essa era uma vitória maior do que qualquer uma que ela pudesse ter imaginado. 2 anos se passaram, pintando o passado com as cores vibrantes do presente. Lívia, agora uma garota brilhante e curiosa de 7 anos, era o sol em torno do qual o mundo de Emília orbitava felizmente. A vida delas tinha se estabelecido em um ritmo confortável e alegre. As manhãs eram uma dança caótica para encontrar meias que combinassem e arrumar lancheiras. As tardes eram para o dever de casa e passeios no parque, e as noites eram para histórias compartilhadas e segredos sussurrados antes de dormir. O negócio de freelancer de Emília tinha florescido a ponto de ela ter contratado uma assistente de meio período, e ela até tinha começado a namorar, com cautela, um pai divorciado e gentil chamado Roberto, que conhecera em um evento escolar. Era lento e cauteloso, mas era outro sinal de que o gelo em torno de seu coração finalmente tinha derretido. A paz que ela construiu com tanto esforço parecia sólida, inabalável. A ligação chegou em uma tarde de terça-feira, quebrando o zumbido tranquilo de seu escritório em casa. O nome que piscava na tela era um que ela não via há meses: Ricardo. Sua mão pairou sobre o telefone, cada instinto gritando para ela recusar. As interações deles tinham diminuído para e-mails breves e transacionais sobre pagamentos de pensão alimentícia e agendamento de sua visita supervisionada trimestral, que ele havia cancelado mais vezes do que cumprido no último ano. Uma ligação direta era uma anomalia, e anomalias envolvendo Ricardo nunca eram boas. Tomando fôlego, ela atendeu. "Emília", ele disse. Sua voz estava diferente. A cadência suave e confiante tinha sumido, substituída por uma borda desfiada e desesperada. "Eu preciso te ver. Eu preciso falar com você sobre a Lívia. Podemos nos comunicar por e-mail, Ricardo. Esse é o nosso acordo", Emília respondeu, a voz fria e controlada. "Não, não é sobre uma visita", ele gaguejou. "É mais do que isso. Tudo mudou. Minha vida, ela desmoronou. Ela me deixou, Em. Carolina me deixou e levou tudo. Perdi meu emprego. Eu não tenho nada. Tudo o que me resta é a Lívia. Eu quero ser um pai para ela. Um pai de verdade. Eu estou voltando. Vou entrar com uma petição no tribunal pela guarda compartilhada." As palavras atingiram Emília como um golpe físico. Guarda compartilhada. A ideia de entregar Lívia a este homem quebrado e imprevisível por metade de sua vida era impensável. O mundo estável e amoroso que ela havia construído para a filha de repente parecia frágil, como um castelo de cartas ameaçado por um furacão. "Você não pode estar falando sério, Ricardo", ela disse, a voz trêmula com uma mistura de raiva e medo. "Nunca estive mais sério", ele insistiu. "Eu cometi erros. Deus, eu sei que cometi. Mas sou uma pessoa diferente agora. Chegar ao fundo do poço, isso te muda. A Lívia merece um pai, e eu estou pronto para ser um. Se você lutar contra mim, eu vou te levar ao tribunal. Vou gastar cada último centavo que tenho." Depois que a ligação terminou, Emília ficou paralisada na cadeira, o silêncio da sala pesando sobre ela. O fantasma que ela pensou ter exorcizado estava de volta, chacoalhando suas correntes, ameaçando desfazer tudo. Ela ligou imediatamente para Olivia, que ouviu a história toda com fúria crescente. "Ele não é um homem mudado, Anne. Ele é um homem desesperado." Olivia explodiu. "Ele não está fazendo isso pela Lívia. Está fazendo por si mesmo. Ele está se agarrando a uma âncora e está tentando fazer da nossa sobrinha sua tábua de salvação emocional. Você não pode deixar que ele faça isso." No dia seguinte,
Emília se sentou na sala de conferências polida do escritório de seu advogado. Dr. Cardoso, com o rosto sério, expôs a dura realidade. Ele tem o direito de entrar com uma petição no tribunal, Emília. E, francamente, os juízes tendem a favorecer um maior envolvimento parental se o pai puder demonstrar estabilidade. A situação atual dele é uma bagunça, o que está a nosso favor. Mas se ele conseguir um emprego, encontrar um lugar decente para morar e se apresentar como um pai arrependido, buscando reparar seus erros, um juiz pode muito bem conceder-lhe visitas não supervisionadas, talvez até mesmo evoluindo para um cronograma de pernoite. Uma batalha pela guarda em grande escala seria longa, cara e emocionalmente devastadora para a Lívia. Emília deixou o escritório do advogado se sentindo encurralada. O sistema legal, em sua sabedoria imparcial, não podia ver os anos de manipulação, o padrão de egoísmo, as falhas de caráter fundamentais que a gravação de áudio apenas tinha arranhado a superfície. Ele só via um pai biológico buscando seus direitos. O estresse começou a se manifestar de maneiras sutis. Emília se pegou olhando fixamente para a tela do computador, sua concentração despedaçada. Ela estava impaciente e distraída, e Lívia, com a sensibilidade infalível de uma criança, notou imediatamente. Uma noite, enquanto construíam um castelo de Lego no chão da sala de estar, Lívia olhou para ela. "Você está triste, mamãe?" "Não, meu amor, apenas pensando muito", Emília disse, forçando um sorriso. "É por causa do papai?" Lívia perguntou, a voz pequena. Na escola, ela era cercada por crianças com diferentes estruturas familiares, mas a imagem idealizada de um pai divertido que jogava beisebol e ia a todos os jogos de futebol era poderosa. "O papai da Chloe ensinou ela a andar de bicicleta sem rodinhas. Meu papai vai me ensinar coisas algum dia?" A pergunta inocente foi como uma facada no coração de Emília. Será que seu próprio medo, seu instinto protetor, estava negando à filha algo essencial? O conflito que se desenrolava dentro dela. Sua mente sabia que Ricardo era um risco, mas seu coração doía por sua filha, que estava começando a sentir um vazio que Emília, com todo o seu amor, não podia preencher. Contra as objeções veementes de Olívia e seu próprio bom senso, Emília concordou em se encontrar com Ricardo. Não pelo bem de Lívia, ela disse a si mesma, mas para reunir informações, para ver por si mesma se havia alguma substância em suas alegações de transformação. Ela escolheu uma cafeteria movimentada e impessoal no centro da cidade, um território neutro onde a emoção poderia ser mantida sob controle. O homem que se sentou à sua frente era uma sombra da pessoa com quem ela havia se casado. Seu terno caro havia sumido, substituído por jeans surrados e uma camiseta polo desbotada. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e seu cabelo, antes imaculado, estava bagunçado. Ele parecia cansado e derrotado. "Obrigado por ter vindo", ele disse. Suas mãos envoltas em um copo de papel, como se estivesse buscando calor. "Estou aqui para ouvir, Ricardo. É só isso", Emília afirmou, sua postura rígida, a bolsa apertada no colo como um escudo. Ele iniciou um monólogo incoerente e autopiedoso sobre seu casamento fracassado com Carolina, a traição dela, sua ruína financeira, os amigos que o abandonaram. Era tudo sobre ele, sua dor, sua perda, seu sofrimento. Ele falava de Lívia como sua única chance de redenção, sua razão para colocar a vida de volta nos trilhos. Ele queria provar ao mundo e a si mesmo que não era um fracasso. Lívia, era claro, não era uma filha a ser amada, mas um projeto a ser concluído, uma prova final para provar seu valor. Emília ouvia com uma crescente sensação de clareza. Aquilo não era mudança.
Era desespero usando a máscara da devoção paternal. Ele não perguntou uma única vez sobre os interesses de Lívia, seus amigos, seus medos ou seus triunfos. Ele falava dela como um conceito, não como uma pessoa. Então, o que você está dizendo? Emília o interrompeu, sua voz desprovida de simpatia. É que agora que sua vida implodiu, você decidiu que quer ser pai. Ricardo se encolheu. Não é assim. Eu sempre a amei. Amor é uma ação, Ricardo. Emília disse, as palavras saindo facilmente, agora nascidas de anos de reflexão. É sobre se fazer presente. É sobre colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas. Você quer a guarda compartilhada. Me diga, qual é o nome da professora de Lívia? Qual é o nome da melhor amiga dela? Do que ela tem medo no escuro? Qual é o nome do elefante de pelúcia sem o qual ela não consegue dormir? Um silêncio profundo e condenatório. Ricardo olhou para sua xícara de café, incapaz de responder a uma única pergunta. Era o que eu pensava. Emília disse, sua voz amolecendo levemente, não com pena, mas com uma triste finalidade. Você não conhece sua filha, Ricardo. Você conhece a ideia dela, e você não vai usá-la para consertar sua vida quebrada. Ainda assim, pelo bem de Lívia, Emília concordou com um único período de teste, uma tarde não supervisionada. Ela estabeleceu os termos como um tratado de paz. Ele pegaria Lívia ao meio-dia de sábado, a levaria à biblioteca pública e depois para tomar sorvete. Ele a traria de volta para casa às 4 em ponto. Ele não deveria discutir seus problemas pessoais ou fazer perguntas sobre a vida de Emília. Seu foco deveria ser inteiramente em Lívia. A ansiedade que Emília sentiu naquele sábado era palpável. Ela observou da janela enquanto o sedã surrado de Ricardo parava. Ela se ajoelhou e deu um abraço apertado em Lívia. Lembre-se, meu amor, se você se sentir desconfortável, use o telefone que eu te dei e me ligue. Imediatamente. Eu estarei lá em 5 minutos. Por 4 horas, Emília andou pela casa, incapaz de se acalmar. Ela arrumou quartos já limpos, organizou estantes de livros e checava o celular a cada 30 segundos. Ela tentou trabalhar, mas as palavras na tela embaçavam. Era um novo tipo de inferno. Aquela rendição voluntária de controle. Aquela confiança forçada em um homem que se provara patologicamente indigno de confiança. Exatamente às 4 horas, o carro de Ricardo entrou na garagem. Emília correu para a porta, enquanto Lívia vinha saltitando pelo caminho. Como foi, meu amor? Emília perguntou, os olhos vasculhando o rosto de Lívia em busca de qualquer sinal de angústia. Foi legal, Lívia disse, dando de ombros. Fomos à biblioteca, mas o celular do papai ficava tocando, então não ficamos muito tempo. Ele estava falando com um homem sobre dinheiro. Ele parecia triste. E depois, na sorveteria, ele me perguntou se o Sr. Roberto era seu novo marido e se ele era rico. O sangue de Emília gelou. Ele havia falhado no teste, espetacularmente. Ele não apenas quebrou as regras, mas revelou da maneira mais clara possível que seu foco ainda estava inteiramente em si mesmo, em seus problemas e em seu ciúme. Ele usara suas preciosas poucas horas com a filha para se preocupar com suas finanças e se intrometer na vida dela. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Emília ligou para ele. Acabou, Ricardo. O experimento falhou. Nosso acordo permanece como está. Visitas supervisionadas quando você se dignar a aparecer. Se você tentar me levar ao tribunal, usarei todos os recursos que tenho para mostrar ao juiz exatamente quem você é. Tenho o testemunho da sua filha sobre hoje, e garanto que será muito persuasivo. Ele começou a se exaltar, a protestar, mas não havia convicção. Ele sabia que tinha sido pego. A luta se esvaiu dele, substituída por uma resignação cansada. Ao desligar, Emília sentiu uma profunda sensação de alívio, mas também uma tristeza persistente. Uma tristeza por Lívia, que merecia algo melhor. Ela foi para o quarto da filha
e a observou dormir, o elefante de pelúcia aninhado com segurança debaixo do braço. Sua paz tinha sido testada. Os ecos de um fantasma tinham ameaçado seu santuário, mas sua fundação agora era mais forte. Ela havia enfrentado a ameaça de frente, não com a fúria ardente de uma esposa traída, mas com a calma e inabalável determinação de uma ursa protegendo seu filhote. Ela sabia com absoluta certeza que aquele não seria o último desafio, mas também sabia que era mais do que capaz de enfrentá-lo. Seu final feliz não era um destino livre de tempestades. Era o abrigo robusto e amoroso que ela havia construído para suportá-las. E naquele abrigo, ela e sua filha estavam seguras. A história de Emília é um lembrete cru e poderoso de que as aparências podem enganar e a traição pode vir dos lugares mais inesperados, mas também é um testemunho da incrível força e resiliência do espírito humano. Emília enfrentou um desgosto inimaginável com coragem, usando a mesma arma destinada a feri-la, a gravação de áudio, para expor a verdade e recuperar sua vida. Ela não sucumbiu ao vitimismo. Em vez disso, ela se reergueu das cinzas, construiu um futuro lindo para si mesma e para a filha e encontrou a felicidade em seus próprios termos. Esta história é para qualquer pessoa que já se sentiu traída, para qualquer pessoa que teve que juntar os pedaços e recomeçar. Lembre-se da força de Emília, de sua determinação e de seu foco inabalável em construir um futuro melhor. Se a história de Emília ressoou com você, por favor, dê um like neste vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvi-lo e assine nosso canal para mais histórias reais de drama, resiliência e triunfo. Seu apoio nos ajuda a levar essas narrativas importantes a um público mais amplo. Quais são seus pensamentos sobre a jornada de Emília? Compartilhe seus comentários abaixo. Adoraríamos ouvir de você.